Olá, boa noite. Tudo bom com vocês, gente? Como é que vocês estão? Belezinha? Dei uma mexida na luz aqui para dar uma clareada maior. Acho que deu certo. Acho que deu certo. Tudo bom? Como é que vocês estão? A gente está no quarto dia do nosso desafio de 5 dias para resgatar a sua saúde, minha amiga, minha jovem mulher de 30, 40 ou mais, né? Eu resolvi fazer essa série Operação Resgate em sua homenagem, pensando em você, minha amiga. Tudo bom? Sejam bem-vindas. Estou mandando aviãozinho aqui para as meninas que eu conheço, as meninas que sempre participam aqui comigo, as minhas amigas, companheiras. Estou marcando todo mundo aqui, marcando todo mundo, quem puder participar, né? É bacana, né? Estou mandando aqui um monte de aviãozinho. Tudo bom? Seja bem-vinda. Até para eu fazer assim tá meio complicado, machuquei isso aqui, né? Meu pulso. Eita! Mentor, você está aí? Seja bem-vindo ao incrível mundo cor-de-rosa das meninas. Hoje a live é dedicada para as meninas, mas você é muito bem-vindo em nosso meio. Tô aguardando as meninas entrarem, tô mandando aviãozinho aqui. As meninas de 30 e 40, mulherada. Estamos aí na nossa Operação Resgate. Eu tô meio mecânica aqui, machuquei o braço, né? Fui bancar a Xirra, fui salvar um animal de ser esmagado pelo portão aqui de casa. Achei que eu era forte, aí detonei meu braço. Tô aqui triste, sem poder fazer exercício de força nos superiores, mas é a vida, né? Vamos recuperar. E aí, gente, tudo bem com vocês? Cadê a mulherada? Tô chamando a mulherada. Venham, mulherada. Não me deixem só, mulherada. Então, a gente está nesses 5 dias aí. Hoje já é o 4º dia, amanhã é o 5º dia, que a gente está dentro da nossa Operação Resgate. Mas resgate do quê, né? Resgate dessa mulher maravilhosa que a gente é, né? Dessas meninas lindas que me seguem, que são 70% aí do público que, né, que participa lá comigo no Instagram. 70% mais ou menos é mulher. E eu tenho conversado muito com essas meninas aí ao longo de vários meses, né? Ou seja, ao longo de 3 anos aí, desde 2017. E tenho percebido que as dores e as angústias e as questões aí são mais ou menos as mesmas. Porque todo mundo, nessas 2 décadas aí, passa por estresse, passa por muita mudança, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é filho, é desafio no trabalho, às vezes é desafio de transição de carreira, às vezes é desafio de, sei lá, questão no casamento também. Tem toda a questão da maternidade envolvida aí, né? Desde a criança pequena, você aprender a se tornar mãe, até você se engajar nisso aí e aprender a lidar com as suas próprias emoções, com o turbilhão todo que acontece nessa fase. E lidar com as exigências de ter que cuidar de casa, ter que cuidar de marido, ter que trabalhar, ter que, às vezes, cuidar de alguém extra, além da sua família, né? Às vezes você, que nem eu, tem que cuidar de um pai, de uma mãe também. E tantas outras coisas, estudar, fazer um monte de coisa. E essa sobrecarga na vida da mulher, nessa fase, é uma coisa que leva a mulher a adoecer muito e adoecer não só emocionalmente, mas adoecer fisicamente também. E eu tenho percebido isso, né?
No primeiro dia a gente conversou aí sobre todo esse panorama, a gente fez um mapeamento aí geral do que acontece com a gente. Eu contei um pouquinho daquilo que aconteceu comigo, da crise de burnout que eu tive há uns 4, 5 anos atrás, que eu quase morri com arritmia cardíaca por conta de estresse, tudo, por causa disso eu tive que fazer uma jornada de resgate de mim mesma. E essa jornada de resgate me levou a buscar conhecer mais a minha própria identidade, né? E a conhecer mais também quem eu sou, a minha própria essência. E tudo isso começou com essa questão aí do resgate da saúde. Sejam bem-vindas, meninas, vocês que estão chegando agora também. Nil, Dani, sejam bem-vindas. Então, no primeiro dia a gente fez esse panorama todo, né? No segundo dia a gente falou sobre por onde começar, porque muitas vezes a gente sabe tudo que a gente está passando, a gente se dá conta dos problemas que a gente tem nessa fase, a gente se identifica com os relatos das pessoas, mas às vezes a gente não sabe por onde começar, a procurar se resgatar, né? Esse processo todo. Aí a gente conversou sobre a questão do autoconhecimento, porque o primeiro passo é você se autoconhecer, porque sem você fazer isso, você não consegue trabalhar nenhuma outra área da sua vida, né? E aí a gente foi bem fundo, a gente falou sobre aquilo que o nosso corpo demonstra, né? Que o nosso corpo, ele tem uma voz, ele fala com a gente, ele expõe aquilo que está na nossa alma, né? Tudo aquilo que a gente às vezes engole de emoção, o corpo fala, o corpo vai mostrar. E aí a gente, nessa brincadeira, a gente adoece também, né? Então, a gente falou sobre aquele exercício de você começar a enxergar em você aquilo que é positivo, começar a falar coisas que sejam boas a seu próprio respeito, começar a olhar mais para o que você tem, para a sua história, respeitar, honrar a sua trajetória, em vez de focar tanto naquilo que está faltando, ou naquilo que você acha que não é legal, que é defeito, né? Uma coisa que eu aprendi assim, que a gente não é legal usar essa palavra defeito, sabe? Sejam bem-vindas, meninas, vocês que entraram agora também. Às vezes a gente enfatiza defeitos, mas na verdade a gente não tem que olhar para os defeitos como defeitos. A gente tem que olhar para os defeitos como pontos de melhoria. Então vamos mudar essa palavra do nosso vocabulário, né? Tudo bom, gente? Eu tô aqui, ó. Ó o braço da pessoa. Tô com a patinha machucada. Vamos que vamos. Então, assim, a gente começar a mudar esse olhar que a gente tem pra gente mesma, né? Começar a enxergar a história que a gente tem, às vezes por trás até das marcas físicas que a gente tem, daquelas coisinhas que às vezes a gente acha que é um defeitinho. Por exemplo, eu tenho uma ruguinha aqui, eu tenho que fazer um botox aqui, eu tô com uma dobrinha aqui, não sei aonde e tal. Em vez de começar a olhar para você dessa maneira, sabe, com essa fala de crítica, o tempo todo se criticando, se colocando para baixo, começa a olhar para essas marcas como uma história que ela está contando da sua vida. Você, quando você é uma mulher de 30, de 40, de 50, né, ou mais, você já viveu muita coisa que... Só vi um animalzinho, né? Só vi um animalzinho e fiquei sequelada, né? Ai, 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 gente do céu. Pois é, mas assim, esse foi um exercício que eu fui aprendendo a fazer, sabe, de ressignificação do meu próprio corpo, né? Porque essas coisas, às vezes a gente acha que é besteira, mas assim,
tudo a gente vai trabalhando ao mesmo tempo. Às vezes você ressignificando emoções, você ressignifica o seu olhar para a sua parte física. Mas às vezes você ressignificando o seu olhar para a parte física, você ressignifica emoções. Então é tipo uma coisa ligada na outra, né? Então nessa brincadeira, por exemplo, eu mudei a minha maneira de falar do meu próprio corpo. Então quando eu olhava para minha barriguinha, né? Às vezes aquela barriguinha que não tá tão tanquinho assim, né? Quanto a gente gostaria, mas tão tanquinho. Por que deveria estar de outra maneira? Assim, tirando a questão da saúde, né? Então eu comecei a falar coisas boas de mim mesmo. Comecei a agradecer, sabe? Falar, cara, falar com o meu próprio corpo, por exemplo, barriga. Você é maravilhosa, sabe por quê? Porque você abrigou crianças aí dentro. Você gerou, você deu todo o suporte para que a vida crescesse aí dentro de você, sabe? Essas crianças cresceram, esses seres humanos que, sabe, vieram a partir de 2 célulazinhas, em poucos meses já tem uma criança inteira, completa, dentro de você, grande, né? Corpo, alma, espírito, veio da eternidade pro material aqui e está dentro de você. Já parou para pensar que você é um portal? Olha que doido, né? Eu comecei a pensar como essas coisas são profundas. Eu falei, cara, a mulher é um portal divino. Olha que louco, porque Deus traz um ser que foi criado na eternidade, traz para o material dentro da gente. E isso é um... Cara, Deus projetou a gente para isso, para trazer existência às coisas. E isso a gente pode pensar no sentido que isso tem para todas as outras áreas. Olha só, você tem o dom, você mulher, né, de 30, de 40, que você já viveu muita coisa, já experimentou, já tem uma sabedoria de certas coisas, você tem esse dom divino de trazer para a existência as coisas que ainda estão, né, no plano invisível. Isso você pode fazer para tudo. Então, olha que coisa maravilhosa você começar a falar bem daquilo que você tem. Isso vai resgatando você, isso vai curando você. Olha que coisa linda, né? Essas imagens, olha como é profundo você começar a olhar para cada coisa que você tem, para cada órgão, não simplesmente com a função física, mas com o sentido, o significado mais, sabe, transcendente de tudo isso. Ontem a gente até brincou aqui na live, né? Falando do pé, né? A Nil até fez uma brincadeirinha aí do negócio do pé, né? Fez a piadinha aí. Gente, meninas, sejam bem-vindas, vocês que entraram depois, tudo bom? Ai, gente, que bom que vocês estão aqui comigo hoje. Eu não gosto de falar sozinha, não. Que bom que vocês estão aqui. Então, a gente fez até aquela brincadeirinha ontem falando do pé, né? Em vez de você falar assim pro seu pé, ah, esse pé velho, cascudo, né? Cheio de essa unha toda esquisita, não sei o quê. Em vez de você só focar o seu olhar naquilo que é negativo, naquilo que você fala assim, ah, só tô vendo marca feia, só tô vendo um pé grande, só tô vendo uma unha esquisita, só tô vendo um calcanhar rachado. Mas você começar a ver e abençoar os seus pés. Falar com os seus pés, cara. Fala. Pés, vocês são incríveis. Vocês me levam para todo lado. Vocês suportam a carga da minha vida. Olha como vocês são fortes. Olha quanta coisa pesada eu já passei nesse mundo. Quantas lutas, quantas perdas, quantas, sabe? E vocês estão aqui, firmes e fortes, me carregando para lá e para cá. Tá vendo, Nil? Tá vendo como é transformador você começar a verbalizar até, verbalizar palavras de agradecimento para aquilo que você tem, para aquilo que você já, sabe,
aquilo que você já é, a sua história. Por que eu estou falando isso tudo, né? A gente está no 4º dia da Operação Resgate, amanhã é o último dia dessas 5 livezinhas aí da nossa Operação Resgate. Resgate do quê, mulher? Resgate da nossa essência, resgate da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, resgate de quem a gente é, da nossa identidade. Por que eu resolvi falar desse tema? Né? Por que eu estou falando disso tudo? Porque assim, eu criei esse perfil aqui em 2017 a partir de uma busca pessoal minha por mais saúde, né? Eu contei essa historinha aí, né? Depois vocês dão uma olhada aí. E eu tenho percebido nessa mulherada com quem eu tenho conversado aqui, que é a maioria do público aqui, 70% são mulheres, nessa faixa etária aí de 30, 40 anos. E a mulherada está muito ferida, muito machucada. A mulherada está sofrida, a mulherada está estressada, a mulherada está doente. Doente em todos os níveis, sabe? Doente na alma, doente no corpo, doente na cabeça, doente na hora de tomar decisão. E a gente precisa, sabe, resgatar essa saúde dessa mulherada. E, como eu falei no dia 2 da live, que é o começo, por onde começar, né? A gente começa mudando a maneira que a gente enxerga a gente mesma. A gente começa se autoconhecendo, mas esse autoconhecimento fala de todas as áreas, da saúde, de como quem é você dentro da sua família, quem é você no seu trabalho, quem é você como profissional, quem é você como esposa, como mãe, como mulher. Sabe, você tem que começar a conhecer quem você é. Mas o problema é que a gente, nessa fase, a gente faz muita coisa. Pois é, indo para o hospital a troco de nada por problemas emocionais que se tornaram físicos. Ontem a gente falou sobre isso, a gente falou que o nosso corpo ele tem uma voz, né? Que toda emoção que a gente não processa, assim, a nossa emoção é uma voz interna que a gente tem, que a gente precisa dialogar com ela. A gente precisa chamar ela para conversar. De vez em quando a gente precisa ter esses diálogos, sabe? Vem cá, Patrícia, vamos conversar. Você e Papai do Céu, né? Vamos sentar juntos aí, vamos conversar. E você começar a entender, às vezes, o que acontece com você em certos momentos de vida, em certas fases, certas dores. Às vezes você precisa chorar e você precisa sentar com você mesma para se dar ao direito de colocar uma voz nessa emoção. E essa voz, às vezes, é o choro. E você precisa fazer isso, porque quando você faz isso, você está ressignificando essa emoção, né? Você está trabalhando. Isso é terapêutico, né, Simone? Isso é terapêutico. E quando você dá voz a essa emoção que está dentro de você e você tem esses momentos de solitude, de reflexão, sabe? Você se liberta da possibilidade de ter muitas doenças depois, físicas. Por quê? Porque você está dando voz à emoção que tem uma voz. Se você não dá voz, ou seja, não dialoga com essa emoção que você tem, o seu corpo vai ser a voz que você calou no seu emocional. Então, o seu corpo vai gritar para você a emoção que você não, sabe? Que você não processou, que você não lidou com ela, você não buscou ressignificar. E aí você, de repente, não sabe por que você está com uma gastrite, ou de repente você não sabe por que você está com uma síndrome do intestino irritável, ou de repente você não sabe por que você está com uma doença autoimune, ou um câncer, ou um AVC. São as vozes, né? As suas vozes muitas vezes
a emoção que o seu corpo está falando. E a língua que o seu corpo fala é da saúde e da doença. Ele vai dar voz a essa emoção, né? São as doenças da alma, né? Como você escreveu aí, né, Simone? Doenças psicossomáticas são a alma não tratada, né? Nil, eu também, Nil, me arrebentei aí há uns 4 anos atrás, eu tive burnout, eu quase morri, eu tive arritmia cardíaca e foi péssimo, mas foi assim, né? Foi na dor, né? Foi onde eu resolvi acordar para a vida e cuidar de mim, né? Então a gente falou disso tudo ontem, né? A gente falou sobre estresse ontem. Falamos bastante sobre estresse, né? Sobre essa questão da gente ser multitarefas aí nessa fase da vida, as muitas exigências. A gente falou também sobre a questão dos bloqueios emocionais, né? Que quando a gente tá nesse quadro de estresse, essa questão dos bloqueios, eles pioram o quadro de estresse que a gente já está vivendo, né? Por exemplo, bloqueio de autoimagem relacionado à dificuldade de você dizer não para as pessoas. E as pessoas sempre colocarem uma carguinha a mais em cima de você e você não conseguir dizer não. Mas por que você não consegue dizer não? Não é porque, sabe, às vezes falta coragem de dizer não, não é só isso. Às vezes você não diz não porque você não se enxerga com os olhos de alguém que se ama. Porque às vezes você tem um bloqueio de autoimagem tão grande que você sente que se você disser não, você vai deixar de ser amada por alguém. Ou as pessoas não vão gostar mais de você se você disser não. E como você não sabe quem você é, às vezes você precisa da voz de outras pessoas para afirmarem aquilo que você é, porque você não tem, sabe? Você não consegue se enxergar. E aí você não diz não, para não perder o amor de ninguém. E você fica sobrecarregada, e você piora o seu estresse, e você adoece. Tá vendo como é tudo interligado? Não dá para falar de saúde só sem falar dessas coisas. Não dá para falar só de corpo sem falar dessas coisas. A gente falou da necessidade de aprovação, né? De sempre precisar de se sentir aceita pelas outras pessoas e se mutilar por dentro. Às vezes, né? Deixar, como é que eu vou dizer assim? Sentir que você está se violentando por dentro, dizendo sim para todo mundo, porque você tem uma necessidade de aprovação. E aí você vai adoecendo, tanto por dentro quanto por fora, né? Vai ficando sobrecarregada, vai ficando estressada, vai ficando cansada, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Passei por isso, me pegava o direito de dizer sim a mim mesma e adoeci tanto e hoje estou colhendo prejuízo plantado. Eu também passei por isso, Andréia. Eu morria de medo de dizer não para as pessoas. Quando eu tinha que dizer não para as pessoas, eu suava frio, eu me tremia todinha, eu me dava um troço, sei lá. Mas é porque eu não conseguia me ver como uma pessoa digna de valor, sabe? Então eu não conseguia fazer isso. Quando eu comecei a cuidar melhor de mim mesma, das minhas emoções, isso começou a mudar. Eu comecei a entender quais eram os meus limites. Aí tem essa história, quando a gente está no bloqueio, a gente não entende quais são os limites da gente. E aí a gente não consegue dizer não, né? É complicado, a gente só vai colocando carga, como um burro de carga, né? Bota mais um saco, bota outro, bota outro, bota outro, vai só botando coisa em cima, botando. Chega uma hora que a gente se arrebenta, não consegue mais caminhar, a gente não avança, fica tudo parado e é horrível. Mas quando a gente se liberta, né? Quando a gente consegue se libertar, é maravilhoso. É maravilhoso. Nesse sentido, a ressignificação e o desbloqueio é uma coisa assim maravilhosa, né?
Então, assim, a gente falou de um monte de coisa aí ontem. Isso tudo foi recapitulação, gente. Isso tudo foi recapitulação, mas vamos lá. Hoje eu quero ver se eu começo a falar mais sobre descanso, porque a gente falou muito sobre estresse, né? E a gente precisa falar sobre descanso, porque a gente está numa operação resgate, né? Vamos resgatar você, mulher. Vão me resgatar todo mundo. Tudo bom? Pessoal que entrou agora, desculpa aí que eu não falei. Cris, Renata, Gustavo, Eliomar. Gente, desculpa aí, tá? Que a pessoa vai falando e vambora, né? Então, vocês já pararam para pensar que a gente, mulher, né? A gente tem um probleminha que se chama Síndrome da Mulher Maravilha, né? Que é exatamente isso que a Nil acabou de escrever aí, né? Se sentir culpada por descansar, né? A gente acha que a gente vai dar conta do mundo inteiro, a gente vai dar conta de suprir tudo que falta para todo mundo, a gente vai dar conta de fazer milhões de coisas, de trabalhar, de estudar, de ler, de cuidar do corpo, de cuidar do marido, de cuidar da casa, de filho, de tudo. E a gente vai lá, assim, continuar linda, maravilhosa, saudável, mas... E a gente alimenta essa crença de que não pode parar, não pode parar. E a gente, nesse sentido, a gente se sente até culpada, né? Se a gente parar. Se eu descansar, meu Deus do céu, nossa, né? A gente fica pensando, eu parei, e agora? O mundo vai se acabar porque eu parei. Será que vai mesmo? Será que vai mesmo? O problema é que a gente tem uma visão errada do que é descansar, né? A gente, tudo bom, gente, pessoal que entrou depois aí, eu tô meio, como é que chama? Aquele robozinho que faz, né? Se eu descansar, a casa cai. Pois é, eu vou dar até o exemplo aqui, que é o exemplo do meu pai, né? Que é homem, né? Mas enfim, meu pai faleceu agora há 3 meses atrás e ele entrou, antes de falecer, ele entrou num processo depressivo exatamente com essas crenças de que não dava para parar, que o mundo inteiro dependia dele, né? E que se ele parasse, a casa ia cair. Só que nessa brincadeira ele ficou demente. E as coisas não caíram. E o mundo continuou. E ele morreu, né? O estresse foi maior do que ele. A ansiedade, a depressão, tudo debilitou o corpo dele. E o mundo não parou. Então, mulherada, não é errado a gente descansar. A gente precisa... O descanso também é uma necessidade não só física, é uma necessidade mental, uma necessidade emocional. É uma das vozes das nossas emoções, é o descanso. E a linguagem que o nosso corpo processa essa voz é descansando, literalmente, fisicamente, muitas vezes. Mas às vezes é no tempo de silêncio, é no tempo de reflexão, é no tempo de meditação, de solitude. Porque se a gente não tem esses tempos de descanso, a gente morre mesmo. Fisicamente falando, né, tem a questão toda aí dos neurotransmissores, né, dos hormônios, do desequilíbrio todo aí do nosso corpo, que é uma realidade se a gente não descansa. A gente tem necessidades fisiológicas de descansar para a gente poder ter saúde. E a mulher, principalmente, a mulher precisa de mais tempo de descanso do que o homem. Isso é biológico. Então, assim, a gente precisa se conhecer. A gente não tem que ficar se comparando com os homens. A gente não tem que ficar se cobrando o mesmo ritmo que certos homens. Tem mulher que parece um foguete, né? Tem mulher que é, assim... né? Um furacão, eu ia falar um canhão não, né? Canhão pejorativo.
Tem mulher que é um furacão, né? Que tem um ritmo assim que dá de 1000 a 0 em muito homem, mas assim, biologicamente falando, a gente é projetado para a gente descansar mais, né? Até por conta dos hormônios todos, enfim. Mas a gente tem que entender o que significa descanso para a gente, né? E descanso, eu estava lendo, não lembro qual foi o livro que eu li, não sei se foi o livro do Pablo que eu li, foi alguma coisa que eu li sobre a raiz da palavra descanso, que fala que descansar é desfrutar, né? Despreocupar-se, aproveitar, mas desfrutar do quê? Daquilo que é o resultado, assim, do seu trabalho, né? Da sua colheita, aquilo que você plantou. Até a natureza descansa, né? A natureza tem os seus ciclos, a gente precisa entender que a gente também faz parte da natureza, a gente tem os nossos ciclos também. E a gente também precisa descansar. Deixar, anotei um negócio aqui, deixar de se ocupar com coisas que podem nunca vir a acontecer. Aí entra na questão da ansiedade, né? Da ansiedade e da depressão. Aí tem a ver com a questão da conexão com o tempo. Cara, que viagem doida é essa, Patrícia? Explica essa viagem aí que eu não estou entendendo nada. Vamos lá. Eu li um negócio esses dias que falava bem assim, ó, que o descanso o estresse, ele tem a ver com a desconexão com o agora. Está aí entre nós um jovem rapaz, o Vitor. Vitor, escritor, aos 16 anos de idade, já está publicando o segundo livro já. E o primeiro livro dele, ele fala exatamente sobre essa questão do tempo, né? Que o aqui e agora, né, é o que realmente importa, né? E assim, essa questão do estresse tem muito a ver com a desconexão com o tempo. Porque quando a gente, às vezes, está nesse padrão do estresse, a gente entra num padrão mental de ansiedade, que a ansiedade é desconexão com o presente e conexão com o futuro. Ou a gente pode cair na depressão também, que a depressão é desconexão com o presente e a conexão com o passado. E aí a gente começa a sofrer por antecipação com as coisas que ainda não aconteceram, ou então a gente pode se sobrecarregar com uma culpa excessiva pelas coisas que já aconteceram e deixar de olhar com os olhos realistas, com os olhos da gratidão para aquilo que a gente já tem hoje, né? E isso tudo vai adoecendo a gente. Tem um estudo aí que diz que uma pessoa normal, sadia, saudável, ela tem que ter a mente dela 70% focada no presente, 20% no futuro, mas como? Como ansiedade? Não. No futuro, como projetos, objetivos, metas, esse tipo de coisa. E 10% no passado. Esses 10% no passado não é como culpa, como acusação, como peso, como nada disso. Seriam 10% como aprendizado com o passado, reflexões saudáveis, lições, sabedoria. Isso seria o padrão de uma pessoa saudável, digamos assim, né? Mas quando a gente está estressado, a gente não opera nesse padrão. A maioria das vezes a gente está desconectado com o agora. E aí a gente não consegue entender a questão do processo. Porque descanso fala de processos. Descanso fala de você entender que tem um tempo para cada coisa. De você saber que às vezes tal coisa não aconteceu porque não é o tempo de acontecer. Ou porque se passou o tempo, vai fazer o quê? Passou. Mas você vai ficar preso naquilo ali?
Você tem que processar aquela emoção e trabalhar isso dentro de você. Então, assim, eu vou botar um negócio que eu ia falar aqui. Tem outro problema relacionado ao estresse também. E a questão não é o estresse, é a questão de não aceitar descansar. Que é eu chamaria de bloqueio, mas eu digo mais uma crença de escassez. Como assim? Explica esse negócio aí que eu não estou entendendo. Vou explicar. Por que que a escassez, ela rouba o descanso da gente? Porque quando você tem certas crenças de escassez, você acredita que se você descansar, algo vai faltar. Algo vai faltar na sua casa, a sua família vai desmoronar, o seu trabalho vai desandar, porque se você não estiver lá, o trabalho não anda, não funciona. Peraí, gente, que eu tenho que beber uma água aqui, porque secou a garganta. A gente fala, a garrafinha tá do lado, né? Então tem a ver com crença de escassez também. Por que que você acredita que se você descansar vai faltar alguma coisa? Por que que você fica com medo de descansar? Você já viveu alguma coisa relacionada à escassez? Onde faltou alguma coisa para sua família porque na sua cabeça foi culpa de alguém que descansou demais? Eita, 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 eita. Mas aí tem que parar e pensar, será que foi porque descansou da maneira correta ou foi acomodação? Enfim. Mas tem que revisitar essas emoções e entender isso aí. Tem que entender esse negócio com profundidade. E ressignificar isso aí. Às vezes é necessário você visitar esses lugares lá atrás do seu passado e de repente perdoar alguém que na sua mente falhou com você por ter descansado ou alguma coisa que faltou na sua casa, ou então você viveu tanta coisa ruim na sua vida, na sua família, que você ficou tão preso em preocupações, sabe, em não querer que seus filhos sofram, que seu marido sofra, que você repita toda aquela dor que você sentiu, que você acha que é errado descansar. E aí você tem que passar por todo um processo, sabe, para reprogramar essa crença aí, reprogramar sua mente, entender que tem um padrão diferente e que a saúde, a vida, a abundância, a prosperidade, ela também é ativada no descanso. Aliás, ela tem tudo a ver com descanso. Os povos antigos, em geral, os hebreus, os sumérios, os egípcios, né, a civilização grega, todos esses povos antigos, eles tinham ciclos para plantar e para colher, e eles tinham períodos nesse processo todo que eles deixavam a terra descansar. De tempos em tempos, eles deixavam a terra, né, se regenerar, se recuperar, porque no processo de plantação você mexe demais com a terra, você extrai coisas demais para a terra, às vezes a terra precisa de um tempo para se recuperar. Então, o próprio povo hebreu, eles tinham aquela questão do jubileu, né, que era o ano que se dava descanso para todo mundo, inclusive para a terra, porque tem uma chave aí no descanso. E com essa brincadeira, eles acionavam o quê? Eles acionavam uma chave de abundância, de prosperidade, porque no ciclo seguinte a colheita vinha com força total, exatamente porque a terra teve tempo para descansar. E nós, né, mulherada, né, homem também tem uma conexão aqui, não tá? Meu pai, o que eu fiz aqui? Acionei um filtro sem querer, olha só que doideira.
Ai, gente, que engraçado. A gente é como se fosse essa terra. A gente precisa descansar também. A gente precisa desses tempos para saber fazer essas leituras da gente, né? Sair dessa síndrome de Mulher Maravilha, sair dessa síndrome de super heroína, daquela que carrega o peso inteiro do mundo nas costas. Não, você, mulher, você precisa de descanso. Você é muito forte, mas você também é frágil. Você precisa sabe? Tem que desligar essa mulherada, né, gente? Tem que dar uma... Mulherada tá muito... Mas aí tem um problema também, porque muitas vezes a gente tá numa sociedade onde os homens também estão doentes, né? Onde os homens estão emasculados, digamos assim. Não estou falando em termos de machismo, não. Estou falando em termos de posicionamento, sabe, de assumir a postura deles, de fazer as coisas também. E, sabe, tá em casa, vai lavar a louça também. Você sujou a louça, vai lavar. Ajuda a sua esposa, vai fazer as coisas também. Não joga tudo nas costas dela, não. Mas os homens estão muito acomodados, os homens também estão muito, sei lá, dependentes demais das mulheres. As mulheres muitas vezes não sabem se posicionar em relação a esses homens. Acabam assumindo uma postura, às vezes, você que é esposa, às vezes assume uma postura de mãe do seu marido. E quando você assume essa postura, você está trazendo mais estresse para você, você não descansa. Porque aí ele vai agir exatamente como se fosse um filho, vai colocar mais peso ainda em você. Então, quando eu entendi que eu não tinha que me matar fazendo tudo, coisas inclusive que eram funções do meu marido, eu comecei a entender certas coisas, eu comecei a descansar mais. E tinha coisas que eu falava assim, eu não vou fazer, mesmo que ele não faça, vai se acabar, mas eu não vou fazer porque ele tem que assumir o lugar dele. Aí, tipo, a lâmpada ficava lá queimada 1 semana, 2 semanas. Eu falei, eu não vou trocar, não vou. Tinha hora que eu queria morrer. Mas eu falei, eu não vou, porque ele tem que começar a assumir o lugar dele. Até que um dia ele resolveu ir lá e trocar. Então, assim, a gente vai aprendendo, né? Pois é, eu tô lendo aqui. As funções, alguns se mantiveram, pois é. Aí tem toda aquela questão, né, de aprender a deixar de ser filho e começar a ser marido. É profundo o negócio, né? Queria um marido para ajudar em casa. Que ajudasse, né? Pois é, e muitas vezes assim, a gente não descansa também porque às vezes a gente está sozinha, né? A gente tem que dar conta da família sozinha, muitas vezes. Muitas vezes aí quando a gente chega nessa faixa dos 30, dos 40, às vezes a gente passa por um processo que a gente tem alguma crise familiar e tudo, e a gente se vê sozinha em algum momento. Isso também é um peso. Mas mesmo no meio disso tudo, a gente precisa começar a entender que a gente precisa descansar. E saber colocar os limites, porque a gente não é inquebrável, né? A gente é frágil, a gente é ser humano. E mais, a gente tem que entender os nossos ciclos de vida, né? As meninas de 30 têm que entender que elas são diferentes das meninas de 20 anos, que também são diferentes das meninas de... Volta a conexão, voltou. A mulherada de 40 já começa a sentir aquele, né, aquele saculejo hormonal, né? O negócio começa a ficar diferente. E a gente tem que aceitar, entender o ciclo que a gente está vivendo, entender que em determinados momentos da nossa vida a gente vai precisar descansar mais. E tá tudo bem. É que nem quando a gente fica grávida, né? Para quem já teve filho aí. Aquele sono
inacreditável que a gente sente quando a gente está grávida. O raciocínio que vai embora. Pelo menos, eu acho que quando eu engravidei, eu não conseguia nem raciocinar. Meu rendimento no trabalho ficou péssimo, porque eu acho que a criança sugava tudo, inclusive a minha capacidade de raciocinar. Mas é um momento de vida. Então, assim, a gente tem que saber fazer essa leitura e respeitar, né? E entender esses momentos de vida. Entender que tem um tempo para cada coisa. E a gente tem que fazer as pazes com esse tempo interno que a gente está vivendo. Ontem a gente conversou muito sobre fazer as pazes com aquilo que o nosso corpo é, né? E fazer aquele exercício de falar coisas boas para os diversos órgãos do nosso corpo, falar coisas boas para as partes do nosso corpo. Tem esse exercício, é muito bacana para você começar a mudar a visão que você tem e começar a curar certas coisas aí a nível emocional. Mas tem outros exercícios também de você começar a fazer a leitura do seu tempo. E você começar a dizer coisas boas para você sobre o tempo que você está vivendo. Mas falar mesmo, é um exercício de falar. Não é só pensar, você pode pensar. Mas se você tem vergonha, vai para frente do espelho, tranca a porta aí do banheiro, do quarto, sei lá. Fica sozinha, olha para você e começa a falar. Faz esse exercício. Depois vocês vão me dizer, faz esse exercício. Não é bobeirinha não, funciona. Inclusive tem uma autora que fala muito desse tipo de exercício, que é a Louise Hay, tá? Que ela tem um livro só sobre isso, que como a gente se cura quando a gente começa a fazer afirmações pra gente mesmo. Por quê? Porque isso muda a maneira que a gente pensa. Mudando a maneira que a gente pensa, a gente muda a maneira que a gente sente. Mudando a maneira que a gente sente, o nosso corpo reage ao que a gente sente. Ele começa a reagir quimicamente falando, biologicamente falando. E muitas vezes isso responde em termos de cura mesmo, cura física, de rejuvenescimento. Olha só que coisa boa, né? Um botox natural. Ai, eu tô vendo aí vocês falando, gente. Já se aceita tanto que cortou o cabelo, deixou ele natural. Tá ótima. Ficou mais jovem. Mas é assim mesmo, gente. Você tem que fazer aquilo que você sente que faz sentido para você naquele momento. Mas o exercício, né? Vamos falar do exercício. Ontem eu falei do exercício de você olhar para cada parte do seu corpo, olhar até para as ruguinhas, para as dobrinhas, para os pneuzinhos, né? Para o calcanhar rachado, né? Para a unha descascada. Olhar e falar coisas boas. Mas falar coisas boas assim, agradecendo pelo que aquelas coisas significam, né? Por exemplo, a sua mão, nossa... Não olha para os calos na mão, se a mão está áspera, se está dura. Não, olha assim, cara, você é uma mão abençoada, você faz tudo para as pessoas, você é forte, você é criativa, você é dinâmica, entendeu? Calcanhar rachado, né? Pé rachado. Aquele pé bonito. É lindo esse pé forte, resistente. É libertador. É libertador. Olhar para aquela barriguinha, né? Aquela pochete que às vezes está ali. Mas falar assim, cara, você é um berço de vida, né? Você gerou pessoas, você é maravilhosa, por aí vai. O exercíciozinho de hoje é você olhar para a sua história, olhar para o seu tempo. Olha para você hoje, olha para os anos de vida que você tem. Tipo, eu tô com 37 anos, eu tô com 44, eu tô com 50, eu tô com 60. Olha para o seu tempo de vida hoje e começa,
sabe, fazer na sua mente um flashback, assim, tipo, como é que chama? Uma retrospectiva. Vai olhando para trás aí de você, cada ano que você viveu aí para trás, porque, por exemplo, quem tem 50, você tem 49, você tem 48, você tem 47, você tem 46, 45, 44, 40, 20, 30, você tem 18, você, entendeu? Você tem tudo isso, você já viveu tudo isso, então você tem tudo isso. Né? E o povo fala assim, você tem 40 e poucos anos. Eu falei, tenho. Mas eu pensei que você tinha 35. Eu falei, eu também tenho. Mas eu pensei que você tinha 30, sei lá, eu também tenho 30. Eu tenho tudo isso aí. Porque a gente viveu isso tudo. E aí a gente começa a fazer essa retrospectiva, vai olhando para você, né, ao longo dessa história, tudo que você viveu, sabe? As alegrias, as dores, a maternidade, os relacionamentos, as vitórias, os momentos que você sorriu, os momentos que você chorou. Vai olhando para e vai vendo o quanto a sua história é rica. Vai vendo o quanto a sua história é única, individual, que você, sabe, não tem ninguém mais que viveu a sua história como você viveu. E começa a falar coisas boas para você sobre a sua história. Exatamente, Andréia. Tá tudo aqui dentro. Tá tudo aqui dentro. Então começa a olhar para você e fala assim, cara, você tem 46 anos, você tem 50 anos, você tem 42, você tem 38, você tem, sei lá, 33. Cara, você é maravilhosa com 33 anos, você é maravilhosa com 42, você é maravilhosa com 46, com 51, com 60, porque você tem uma história. Essas marquinhas aqui, elas viveram um monte de coisas que essas meninas de repente mais novas não viveram. E eu preciso ajudar essas meninas para quando elas estiverem nessa casinha que eu tô hoje aqui, dos 40 e poucos, dos 50, sei lá, para que elas possam chegar nesse lugar sem ficar tão estressada. Então, André, soltou, né, André? Calcinha bege não, né, amiga? Nada de calcinha bege. Show calcinha bege. Ai, gente, vocês são ótimos. Eu tô rindo aqui. Então, mas começar, sabe? Porque hoje você é diferente daquela menina que você foi. Você pode descansar muito mais porque você já sabe que tem coisas que você tem que deixar pra lá. E que de repente, quando você era mais nova, você ficava tão cansada, tão estressada, coisas que nem tinham essa importância toda. Mas hoje você sabe que tem coisas muito mais importantes, coisas muito mais profundas, coisas muito mais, né, para você gastar sua atenção. Eu tô rindo aqui, show calcinha bege. De repente você, né, nessa fase, né, mais madura, 40 e tantos, 50 e tantos, de repente você pode descobrir que você é uma mulher mais soltinha e que, né, que existem outras cores além da bege, né? E você pode se divertir, sim, né? Enfim. De repente, quando você era mais nova, você tinha tanto medo, você só ficava na bege, porque você era tão insegura. Mas, de repente, nessa fase que você está hoje, você está tendo a oportunidade de ser mais descansada, de relaxar mais, de se resgatar mais, experimentar outras cores, experimentar o vermelho, o preto, o roxo, o lilás, o verde, por aí vai. Quantas cores a sua imaginação permitir. Sim, existem beges muito, muito poderosas, né? Chocolate, cappuccino, umas cores assim, o povo dá uns nomes para as cores, né? Não é laranjinha, é salmão.
Não é marrom, é cappuccino. Eita, Jesus. Gente. Mas, mulherada, daqui a poucos minutos a live vai cair, tá? Eu quero propor que realmente você faça esse exercício para você, porque é importante. É importante para você poder se resgatar. A gente está na operação resgate, né? Retomando. Para você poder se resgatar a si mesma, para você voltar a ser uma pessoa mais saudável, tá? E isso tudo passa pelo a questão do olhar que você tem para você mesma. Não dá pra gente começar a falar de saúde, vamos falar de hoje você tem que cortar carboidrato, você tem que fazer 30 minutos de exercício todo dia. Cara, bacana, gosto, amo esse assunto, me encontro. Só que para você cair nesse assunto, você também tem que cuidar desse outro lado aí que a gente está falando, tem que fazer esse resgate. Se você não fizer isso, daqui a um mês você já parou de fazer a dieta, daqui a um mês você já largou atividade física 30 minutos todo dia. Então, fala coisas boas para você, cara. Ontem eu falei sobre a linguagem do corpo, né? A questão do por que a gente ganha peso. Tem muito a ver com isso aí. Olha só. Gente, tá quase caindo a live, eu vou ter que, né, fechar, mas é o seguinte, amanhã é o último dia dessa série de 5 dias da Operação Resgate, tá? Amanhã eu vou falar algumas coisinhas relacionadas à saúde física mesmo, pontualmente falando, porque a gente gastou esses dias falando de mente, né, de emoção e tudo, tem tudo a ver. Amanhã eu vou falar umas coisas relacionadas à saúde, nesse mesmo horário, assim, saúde física, mas eu vou linkar com essa questão de linguagem do corpo. Linguagem do corpo. Cris, olha só, você pode comer carbo sim, entendeu? Depende da sua necessidade. Quando eu falo assim, não comer carbo, não é que você não pode comer carbo. Você tem necessidade de comer carbo também, mas você tem que saber o que é melhor para você, né? Gente, agora que eu percebi que eu tô sem aliança, eu tirei para fazer o exame e não botei de volta. Mas assim, é o autoconhecimento, entendeu? Autoconhecimento, amanhã a gente vai falar disso. A individualidade, do autoconhecimento. A gente vai falar disso e eu vou fazer o link com a questão da linguagem do corpo, a questão do ganho de peso, que é um negócio que eu aprendi assim um pouquinho, tô aprendendo ainda, na verdade, porque esse assunto e que girou muita chave, tem tudo a ver com essa questão de ressignificar o olhar. Tem tudo a ver com essa questão de você começar a ser mais gentil com o seu próprio corpo, ser mais gentil com sua própria história, com sua própria essência. Fechou, mulherada? Gente, ó, a live, eu tô correndo com a live aqui enquanto dá, né? Eu sei que tá quase chegando ao fim, mas na hora que aparecer o reloginho, eu falo. Inflamatório? Não. Inflamatório é quando você come certos tipos de açúcar, né? Que ajuda o seu corpo a ficar inflamadinho, né? Mas tem carboidratos que são tranquilos, né? Não tem mais tempo, não? Opa, eu não tô sabendo disso. É porque eu passei uns dias sem fazer live, né? Então tá, será que não vão me derrubar, não? Vou falando aqui. Dureza é se eu tentar salvar e não conseguir, né? Não, o pão integral, Cris, é porque tem a questão dos picos de insulina dentro do corpo, né? Repetir o exercício? Então, você vai para um espelho, um lugar que tem um espelho. O espelho que você tiver, grande, pequeno. De preferência, um lugar que você fique à vontade, sozinha. Caraca, velho, 75 minutos? Eita! Não, mas eu vou deixar um gostinho de quero mais para amanhã. Né? Que amanhã tem assunto pra caramba. Falar de pilares da saúde também. E a gente falar sobre linguagem do corpo. Pouquinho, só um pouquinhozinho.
porque eu ainda estou começando a aprender sobre isso e esse assunto é muito denso, né? Não quero falar besteira, enfim. Você vai para um lugar que tem um espelho, que você possa se ver, né? Do jeito que você ficar à vontade para se olhar, né? Começa a prestar atenção em você. Ontem eu falei para você falar para o corpo físico, né? O exercício de hoje é você olhar para você e fazer uma retrospectiva na sua cabeça da sua vida, da sua história. E você tentar enxergar no seu corpo as marcas da sua história. Entendeu? Tentar enxergar aquilo que você viveu como menina, como adolescente, jovenzinha, como, sabe, a idade que você tiver aí. Como mãe, recém-mãe, as noites você ficou sem dormir, você ficou achando que nunca mais na sua vida você ia dormir de novo. Quando aquele bebezinho nasceu e quase enlouqueceu você. Porque ele só queria mamar e fazer cocô o tempo todo e você nunca mais dormia na sua vida. Mas assim, começa a olhar para sua história, cada momento da sua vida. Se você teve alguma questão aí de relacionamento, né? Olha para os relacionamentos que você teve, ressignifica, sabe? Começa a olhar e falar coisas boas para você. Em vez de você ficar se criticando, ai, como eu fui burra, meu Deus, naquele tempo eu era muito burra. Ai, eu era muito idiota. Ai, eu deixei tanta gente fazer maldade comigo, assim, assim, assim. Não, cara, eu quero que você faça um exercício de acolhimento para você. Faz de conta que você está enxergando uma menina na sua frente, que é você mesma, uns anos a menos. O que você diria para essa menina? Entendeu? Faz de conta que você está olhando para você, adolescente, na sua frente, como se fossem duas pessoas. E você tem que falar alguma coisa para essa menina, que é você, mais nova. O que você diria para ela? O que você diria para essa menina? Que palavras você diria para ela? Faz de conta que ela está na sua frente chorando. Aquela dor que você viveu daquela vez lá atrás. E você com essa bagagem, com essa sabedoria que você tem hoje, com essa maturidade que você tem, o que você diria para essa menina? Sabe? Que traria cura para essa menina? A criança interior. Exatamente. Nil matou a charada, né, Nil? Não estava querendo muito. Mas é isso. Faz esse exercício. O que você diria para ela? Ou você simplesmente não diria nada, você só daria um abraço? Faz e depois me conta. Eu vou parar por aqui, porque esse exercício é muito forte, tá? Vocês vão sentir. Quando vocês fizerem, vocês vão... E fala coisas boas para essa pessoa, que é você mais nova. Fala para ela que tá tudo bem, que você chegou até aqui e que você vai cuidar dela daqui para frente. Né? Que você tá aprendendo a fazer as coisas de um jeito diferente para cuidar melhor dela. Faz esse exercício e me conta. Tá bom, gente? Então, vou encerrar por aqui para ter assunto para amanhã, porque amanhã a gente vai falar de saúde física mesmo, né? Para se resgatar, Operação Resgate. A Operação Resgate de hoje a gente falou sobre descanso, mas também tem a ver com esse resgate de você, da sua essência, da sua criança interior, enfim. E amanhã a gente vai falar sobre resgate, saúde mesmo. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do ganho de peso, significados aí dentro da linguagem do corpo, para a gente trabalhar essa parte. Também tem a ver com esse negócio de hoje também, tem a ver. Tá bom, gente? Beijo para vocês. Obrigada, meninas, todo mundo que passou aqui, uns rapazes que passaram e saíram fora também.
Obrigada mesmo, de coração. Vocês são 10. Amo vocês. E estamos juntas. Aí vou ver. Semana que vem eu não sei como que eu vou fazer com questão de live. Se eu fizer live, eu vou ter que fazer em outro horário semana que vem. Mas vou pensar. Mas, de qualquer maneira, na semana próxima, a próxima e a repróxima, eu vou voltar com live de novo. Tá bom? Amo vocês. Andréia, amo você. A musa da calcinha bege. Não, não é a musa da calcinha bege. Como é que eu vou falar? A Joana Dark, a que queima as calcinhas bege. Ah, sei lá, gente, eu tô viajando na maionese, deixa pra lá. Amo vocês, obrigada, minha anja Nil, as meninas, Érica, a France, Eliomar, a Cris, quem mais, meu pai que entrou, a Jan, Vanessa. Ai, gente, tanta gente, a Simone que entrou e saiu, Jana. Ai, um monte de gente. Gente, desculpa se eu não falei o nome de todo mundo, tá? Tô correndo aqui, tô semi... Tá doendo, Cris, tá doendo pra Dedéu. Fiz exame, fiz ressonância magnética. A médica ela quer saber se eu rompi o ligamento. Espero que não, né? Machuquei o ligamento ou o tendão. Tô tentando descobrir o que foi que aconteceu. Fiz exame, ainda não peguei o resultado. E tive que tomar anti-inflamatório. Não gosto de tomar remédio, mas enfim, foi o jeito, porque tava doendo demais. Tô botando gelo e é isso aí. Mas tô bem, tô aqui. E não vou mais bancar a She-Ra, a super-heroína, querer fazer aquilo que tá, né? Enfim. É isso aí, gente. Beijo. Beijo pra vocês. Vou salvar lá no IGTV. E até amanhã, às 7h30 da noite, tá bom? Beijinhos. Tchau.